Do Senhor em Josué. Josué capítulo 5. Aleluia. Queridos, não perca o teu tempo. Leia a Bíblia. A Bíblia é cheia de filmes maravilhosos, só que são verdadeiros. Amém? Patrocinados e contados e testemunhados por Deus, o nosso Deus, o Todo-Poderoso. Então leia a Bíblia, querido. Aleluia. Josué capítulo 5, versículo 13. Essa história que eu vou contar para você é uma história verídica, amém? É verdadeira, querido. Isso aqui foi escrito por Deus. 5:13 diz assim: se você pudesse colocar de pé com a palavra, não por causa de mim, mas por causa da palavra, amém? Estando Josué ao pé de Jericó, levantou os olhos e olhou, eis que se lhe achava em pé diante dele um homem, que trazia na mão uma espada nua. Chegou-se Josué a ele e disse: és tu dos nossos ou dos nossos adversários? Respondeu ele: não, sou o príncipe do exército do Senhor, e acabo de chegar. Então Josué se prostrou com o rosto em terra e o adorou. E disse-lhe: que diz meu senhor ao teu servo? Respondeu o príncipe do exército do Senhor a Josué: descalça as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é santo. E fez Josué assim. Amém, queridos? Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, vem manifestar a Tua glória, a Tua presença, Deus. Eis aqui a Tua palavra, Deus, eis a Tua verdade. Nós queremos aprender um pouco mais de Ti nesta noite. Em nome de Jesus Cristo, Pai, nos alimenta, manifesta a Tua glória, revela, Senhor, o Teu querer dentro dessa palavra. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, manifesta a Tua glória. Nós Te glorificamos. Quero ser um vaso nas Tuas mãos, uma ferramenta nas Tuas mãos, Pai. Usa a minha vida nessa noite, usa os meus lábios para glorificar e exaltar o Teu nome, em nome de Jesus. Amém, querido? Você pode tomar assento. Aleluia. Nós vimos aqui, nós temos uma história nesse livro, querido. Eu vou ler mais um pouco e você vai prestar atenção, amém? Então preste atenção para você não perder a meada. Diz assim, o capítulo 6 diz assim, ó: olha, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía nem entrava. Então disse o Senhor a Josué: olha, entreguei na tua mão Jericó e o seu rei e os seus valentes. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis até a cidade, cercando-a uma vez. Assim fareis por 6 dias. 7 sacerdotes levantarão 7 trombetas de chifre de carneiro diante da arca. No 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as trombetas. E será que, tocando longamente a trombeta de chifre de carneiro, ouvindo vós o sonido dela, todo o povo gritará com grande grito. O muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá nele, cada qual em frente de si. Então Josué, filho de Nun, chamou os sacerdotes e disse-lhes: levai a arca da aliança. E 7 sacerdotes levem 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca do Senhor. E disse ao povo: passai e rodeai a cidade, e quem estiver armado passe adiante da arca do Senhor. Assim foi como Josué dissera ao povo. Os 7 sacerdotes, com as 7 trombetas de chifre de carneiro diante do Senhor, passaram e tocaram as trombetas, e a arca da aliança do Senhor os seguia. Os homens armados iam adiante dos sacerdotes que tocavam as trombetas. Da retaguarda seguia após a arca, e as trombetas soavam continuamente. Porém ao povo ordenaram Josué, dizendo: não gritareis, nem fareis ouvir a vossa voz, nem sairá palavra alguma da vossa boca, até o dia em que vos diga: gritai, então gritareis. Assim a arca do Senhor rodeou a cidade, e contornando-a uma vez, entraram no arraial e ali pernoitaram. Levantando-se Josué de madrugada, e os sacerdotes levaram de novo a arca do Senhor. Os 7 sacerdotes que levavam
as 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca do Senhor iam tocando continuamente, e os homens armados iam diante deles. Na retaguarda seguia após a arca do Senhor, enquanto as trombetas soavam continuamente. No segundo dia rodearam outra vez a cidade, e no 7º dia, o versículo 15, madrugaram ao subir da alva, e da mesma sorte rodearam a cidade 7 vezes. Somente naquele dia rodearam a cidade 7 vezes. E sucedeu que na 7ª vez, quando os sacerdotes tocavam a trombeta, disse Josué ao povo: gritai, porque o Senhor vos entregou a cidade. Porém a cidade será condenada, e tudo quanto nela houver, somente viverá Raabe, a prostituta, e todos os que estiverem com ela em casa, porquanto escondeu os mensageiros que enviamos. Então somente guardai-vos das coisas condenadas, para que, tendo-as vós condenado, não as tomeis, e assim torneis maldito o arraial de Israel e o confundais. O versículo 22 diz assim, então disse Josué aos 2 homens que espiavam a terra: entrai na casa da mulher prostituta e tirai-a de lá, com tudo quanto tiver, como lhe juraste. Então entraram os jovens e os espias e tiraram Raabe, seu pai, sua mãe e seus irmãos, e tudo quanto tinha tiraram, também toda a sua parentela, e os acompanharam fora do arraial de Israel. Porém a cidade e tudo quanto havia nela queimaram. Então somente a prata, o ouro, utensílios de bronze e de ferro deram ao tesouro da casa do Senhor. Mas Josué conservou com vida a prostituta Raabe e a casa de seu pai e tudo quanto tinha, e habitou no meio de Israel até o dia de hoje, porquanto esconderam os mensageiros que Josué enviara a espiar Jericó. Aleluia. Queridos, se você vê essa história aqui, essa mulher, a Bíblia diz que ela era uma prostituta, mas quando o povo de Deus precisou ser guardado, o povo de Deus precisou, homens de Deus precisaram ser escondidos naquela cidade, porque foram espiar Jericó, essa mulher se levantou, querido, e só porque ela tinha ouvido falar de Israel, tinha ouvido falar do poder de Deus, ela já segurou esses homens, não deixou que ninguém tocasse nesses homens. Ela ajudou a obra do Senhor, apenas por ouvir falar do povo de Deus. Ela foi contra o seu próprio povo, querido, que queria pegar esses 2 homens que foram espiar Jericó. Ela foi contra o seu próprio povo para esconder esses homens, porque ela sabia quem eram esses homens, quem eram, de onde eles vinham, e quem eles eram, e quem era o Deus que estava por trás disso tudo. Então a palavra do Senhor diz, querido, que quando Israel saqueou, enfrentou Jericó, derrubou Jericó, destruiu Jericó, querido, Deus poupou não só a prostituta, mas poupou também toda a sua parentela, como diz a palavra do Senhor. Toda a sua parentela, toda a sua família foi preservada por causa de um ato de uma mulher. Amém? E se a gente olhar hoje, se a gente olhar uma pessoa que se diz prostituta, a primeira coisa que passa na mente da gente é condenação. A primeira coisa, não vem dizer para mim que não, porque é. A primeira coisa que passa na mente da gente é condenação, é julgar, é maltratar talvez, ou ignorar, né? Mas a palavra do Senhor diz que o Senhor guardou, o Senhor livrou pelo ato de fé que ela teve, pelo ato de coragem que ela teve, de enfrentar todos e todos do seu povo para proteger 2 homens de Deus. 2 homens. Amém? Mas Deus poupou a vida dela e toda a sua parentela. Agora eu quero entrar com você em outro caso. Aleluia. Diz a palavra do Senhor, então eles fizeram isso, querido. Eles saquearam a cidade de Jericó, acabaram com a cidade, Deus preservou a família dessa prostituta, e eles continuaram em frente. E quando eles chegaram mais à frente, tinha outro povo na frente. Olha só, o capítulo 7 diz assim, o versículo 2: enviando, pois, Josué de Jericó alguns homens a Ai. Ai era uma cidade que está junto a Bet-Aven, ao oriente de Betel,
falou-lhes dizendo: subi e espiai a terra. Subiram, pois, aqueles homens e espiaram Ai. E voltaram a Josué e lhe disseram: não suba todo o povo, subam uns 2 ou 3 mil homens a ferir a Ai. Não fadigueis ali todo o povo, porque são poucos os inimigos. Assim subiram lá do povo uns 3 mil homens, os quais fugiram diante dos homens de Ai. Os homens de Ai feriram deles uns 36, e os outros perseguiram desde a porta até as pedreiras, e os derrotaram na descida. E o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Queridos, veja só uma coisa. Aqui atrás, eles tinham derrotado Jericó, acabaram com a cidade. E era um povo grande, era um povo de gigantes. Era um povo, se você ler a história, você vai ver que era um povo enorme, que morava ali, Jericó. E quando eles viram a cidade de Ai, eles viram uma cidade pequena. Eles viram um povo pequeno. Aí eles dizem assim, ó, não vão todo mundo não manda todo o povo para destruir Ai. Não precisa tanta gente. Manda uns 2 ou 3 mil, chega, o povo é pequeno. Amém? E eles foram, mas só que eles saíram de lá corridos, saíram de lá com medo, e foram derrotados pela cidade pequena. Amém, queridos? Porque eles estavam numa continuação, eles vieram de uma grande guerra, estavam vencendo, Deus era com eles, e eles vieram e já se apoderaram da outra cidade, já queriam tomar outra cidade. Mas só que aconteceu alguma coisa errada aqui. Aconteceu um impasse aqui. Por que eles não venceram outra cidade pequena? O que estava acontecendo? Assim somos nós hoje em dia. Somos nós. Às vezes nós passamos por dificuldades tão grandes. Nós dois, aqui nós podemos falar isso. Porque nós passamos por isso muitas vezes. Passamos por uma dificuldade tão grande. E outras vezes vem uma dificuldade tão pequena. E a gente fica com medo. A gente fica com o pé atrás, ou muitas vezes perde, muitas vezes sai perdendo, não consegue passar por aquele problema. Assim acontece conosco, querido, não é diferente. Amém? Tudo que está na Bíblia, a palavra do Senhor diz que tudo que está na Bíblia é para nós compararmos com a nossa vida. Tudo que está na Bíblia é para nós aprendermos, para nós tomarmos posse disso. Todo conhecimento que Deus colocou aqui, tudo isso aqui, querido, é conhecimento para a nossa vida, para a nossa vida, o nosso dia de hoje. Então preste atenção no capítulo 7, versículo 6, assim, ó. Então Josué, que era um homem da frente, é um homem que ficou no lugar de Moisés, e Josué rasgou as suas vestes e se prostrou em terra sobre o rosto perante a arca do Senhor até a tarde. Ele e os anciões de Israel, e deitaram pó sobre a cabeça. Disse Josué: ah, Senhor Deus, por que fizeste este povo passar o Jordão, para nos entregares nas mãos dos amorreus, para nos fazerem perecer? Tomara nós contentáramos com ficarmos da além do Jordão. Ah, Senhor, que direi, pois Israel virou as costas diante dos seus inimigos. Ouvindo isto, os cananeus e todos os moradores da terra nos cercarão e desarraigarão o nosso nome da terra. Então o que farás ao teu grande nome? Então disse o Senhor a Josué: levanta-te, por que estás prostrado assim sobre o seu rosto? Olha só o que ele diz no versículo 11: Israel pecou e violaram a minha aliança, aquilo que eu lhes ordenara, pois tomaram das coisas condenadas e furtaram e dissimularam e até debaixo da sua bagagem a puseram. Amém, queridos? Pois os filhos de Israel não puderam resistir aos seus inimigos. Eles perderam, eles foram derrotados. Amém? Porque alguém daquele meio, alguém daquela família, alguém, querido, como diz a Bíblia aqui, Raabe era uma prostituta, não era uma moça, uma mulher de Israel. Ela era fora de Israel, ela era de Jericó. Ela não era uma filha de Deus no momento ali.
Ela era uma mulher fora do acampamento de Israel. Era, como se diz hoje, uma ímpia. Mulher que não conhecia. Ela ouvia falar de Deus. Ela ouviu falar de Israel. E ao mesmo tempo, ela ajudou o povo de Israel. Aqui, querido, o que aconteceu aqui, ó, foi alguém que nasceu e cresceu dentro de Israel. Alguém que nasceu e cresceu conhecendo a palavra de Deus, conhecendo o Deus Todo-Poderoso de perto, conhecendo todos os milagres que Deus já tinha feito, querido. Alguém desse meio, querido, não teve o temor de Deus para não pecar. Alguém desse meio, como ele diz ali, ó, Israel pecou e violaram a minha aliança, aquilo que eu lhes ordenara, pois tomaram das coisas condenadas e furtaram. E ele disse isso, sabe onde, querido? Lá no capítulo 6, versículo 18, diz assim, ó, tão somente guardai-vos das coisas condenadas, para que, tendo-as vós condenado, não as tomeis, e assim torneis maldito o arraial de Israel. Deus já tinha prevenido eles lá. Não tomem nada que não é de vocês. Tudo que vocês pegarem vai ser ouro, prata, bronze e ferro, e colocarão na minha casa. É meu, Deus disse. É meu, não é de vocês, é meu. Amém, queridos? E aqui aconteceu, alguém pecou aqui. Alguém tornou-se aqui pecador, alguém tornou-se aqui, alguém cresceu os olhos quando viu ouro e prata ali, viu presentes, viu coisas que ele nunca tinha visto, e tomou para si e escondeu. Por isso que eles não puderam vencer a guerra. Querido, conosco não acontece diferente, não acontece. Conosco é a mesma coisa, mesma coisa. Muitas vezes nós estamos na presença de Deus, estamos ouvindo a palavra, ouvindo as coisas de Deus, ouvindo os projetos que Deus tem. Eu sempre tenho dito uma coisa assim, ó, Deus sempre nos cerca com propostas, sempre. Sempre Deus está nos cercando com propostas. Deus faz sempre proposta para nós. Ele sempre nos separa. Deus tem um individual com cada um. Nós temos uma mente diferente um do outro. Assim é Deus conosco. Deus tem planos individuais conosco também. Da mesma forma que nós pensamos diferente um do outro, querido, assim Deus tem planos diferentes para todos nós. Amém? Você não pode ser eu e eu não posso ser você. Não existe outro você, querido. Preste atenção nisso. Não existe outro você, não existe outra cópia de você. É só você na terra, debaixo da terra, onde Deus fez os homens, querido. Onde existem bilhões de pessoas, só existe um você, não existe outro. Olha o poder desse nosso Deus, querido. Você não pode pedir para ninguém estar na tua presença, estar onde você está, ou fazer aquilo que quer para você fazer. Deus tem planos e projetos individuais para cada um de nós. Não existe outro você. Deus tem um plano na tua vida. E Ele espera que você ouça a sua palavra, ouça a sua verdade, querido, e complete aquilo que Deus já começou na tua vida. Porque desde o dia que Ele te deu vida, querido, Ele começou um projeto na tua vida. Desde o dia que você abriu os olhos, que te colocaram de cabeça para baixo, que você chorou, Deus tem projeto para a tua vida. Amém? Até ali o projeto era com a tua mãe, que estava guardando você no ventre. Mas desde a hora que você saiu, Deus marcou o teu nome, marcou a tua história ali, e disse, eu tenho um projeto contigo, eu tenho uma vida contigo, eu tenho planos para ti. E nós muitas vezes nos cercamos dos nossos planos, dos nossos projetos, estamos sempre à frente, sempre à frente, sempre à frente, e não vimos as coisas de Deus. Vamos um pouquinho mais à frente, eu quero mostrar para você o que aconteceu com esse homem, ou com essa pessoa, né? Com essa família que pegou essas coisas condenadas. Você vai saber já já o nome dele, amém? Alguém sabe o nome dele aqui? Ninguém sabe? Amém. Aleluia, glória a Deus. Tem um povo novo aqui, né? Olha só, versículo 13, capítulo 7, versículo 13. Dispõe-te, santifica o povo e diz. Agora não vale mais ler para frente, tem que esperar. Dispõe-te, santifica o povo e diz: santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: há coisas condenadas no vosso meio, ó Israel, aos vossos inimigos não podereis resistir,
enquanto não eliminardes do vosso meio as coisas condenadas. Olha só que profundo, querido. Olha só. Há coisas condenadas no vosso meio, ó Israel. Aos vossos inimigos não podereis resistir, enquanto não eliminardes do vosso meio as coisas condenadas. Olha que profundo isso, querido. Que clareza que é a palavra de Deus. Enquanto nós tivermos coisas condenadas dentro de nós, querido, enquanto nós estivermos fazendo coisa errada diante de Deus, o inimigo pode prevalecer na nossa vida. Ele pode nos vencer, querido. Por isso é muito importante a busca em Deus, a busca no Senhor. Por isso é muito importante a santificação da nossa vida, o nosso caráter, a nossa personalidade, o nosso dia a dia. É muito importante a gente buscar a santificação. A palavra do Senhor diz: busque a santificação, porque sem ela ninguém verá a Deus. Ninguém verá a Deus. Ninguém verá a Deus. Pela manhã, pois, vos chegareis segundo as vossas tribos. E será que a tribo que o Senhor designar por sortes chegará, segundo as famílias. E a família que o Senhor designar se chegará por casas. E a casa que o Senhor designar se chegará o homem por homem. E aquele for achado com as coisas condenadas será queimado, ele tudo quanto tiver, porquanto violou a aliança do Senhor e fez loucura em Israel. Então Josué se levantou de madrugada e fez chegar a Israel segundo as suas tribos, e caiu a sorte sobre a tribo de Judá. Fazendo-se chegar a tribo de Judá, caiu sobre a família de Zeraitas. Fazendo-se chegar a família de Zeraitas, homem por homem, caiu sobre Zabdi. E fazendo chegar a sua casa, homem por homem, caiu sobre Acã, querido. Agora você lembra que você já ouviu falar na capa de Acã? Filho de Carmim, filho de Zabdi, filho de Zerá, da tribo de Judá. Então disse Josué a Acã: filho meu, dá glória ao Senhor, Deus de Israel, e a ele rende louvores, e declara-me agora o que fizeste, não mo ocultes. Respondeu Acã a Josué e disse: verdadeiramente pequei contra o Senhor, o Deus de Israel, e fiz assim e assim. Amém, queridos? Que pena. Que pena, né? Sabe o que choca aqui, querido? Ele estava no meio desse povo. Ele estava ali. Ele viu tudo o que aconteceu. Ele viu quando o povo perdeu a guerra, quando o povo ele viu quando Josué se prostrou-se diante de Deus. Com certeza ele sabia disso. Josué comentou que o Senhor ia revelar o que estava acontecendo. E por que, querido? Por que ele não se antecipou e foi pedir perdão para Josué? Disse assim: Josué, clama por mim, porque eu pequei, fui eu que errei, é eu que estou pecando, é eu que errei. Por que ele não se antecipou? Por que ele deixou chegar até o final a investigação, como foi aqui, né? A gente não sabe quantos dias levou, a gente não sabe disso. É claro, querido, claro que Deus sabia quem era. Deus podia ter dito para Josué: ó, fulano que roubou. Deus sabia tudo, querido. Se Deus sabia que haviam roubado, Deus sabia quem era também. Deus sabia. Deus deu a chance para ele. Deus deu esse tempo todo de investigação para que ele chegasse e disse: para, Josué, para com tudo, fui eu que pequei, fui eu que errei, é eu que tomei das coisas condenadas. Amém, queridos? A gente vê nós hoje, nós estamos ouvindo a palavra, estamos aqui, ó, numa família, né? Eu considero isso aqui uma família, porque as pessoas vêm mais cedo e já vão lá para dentro de casa secar cabelo, comer pão, e fazer isso. Isso é uma família, isso é gostoso, amém? Isso é o povo de Deus, é assim. Amém, querido? A palavra do Senhor diz que nós não devemos ter, tudo que é nosso, a gente não deve ter como nosso, como meu. Se é o que é minha casa, não é minha, é nossa. Amém? A gente deve ter isso no nosso coração, e sempre dividir, sempre, né, estar dividindo para poder multiplicar, em nome de Jesus Cristo. Sempre dá. Você já soube o que é
o significado da palavra dar? D-A-R? Não? É o dom de adquirir riqueza. Amém? Nós damos e Deus nos dá. Boa medida, recalcada e sacudida. Amém? Em nome de Jesus Cristo. Essa palavra, querido, veja bem, olha só o que eu trouxe para vocês essa noite. Raabe, uma prostituta, mas fez o que era reto na hora certa para Deus. Acã, querido, um homem de Deus, criado na igreja, criado dentro do povo de Deus, viu os milagres que Deus fez, viu quem era Deus e o que o Deus era capaz de fazer com alguém que fosse contra ele, que fosse contra os princípios de Deus. Se eu continuar lendo aqui, você vai dizer assim, mas por que Deus fez isso tudo? Porque foi triste. Deus pegou Acã, sua família toda, e matou tudo. Não ficou ninguém. Tudo. Deus, ele costumava fazer isso, querido, para não deixar, por causa dos princípios. Dos princípios. Era princípio que tinha. Se o pai era assim, os filhos também já vinham assim. Princípios. Deus sempre lutou com princípios. Amém? Hoje nós temos a graça, a misericórdia, a bondade de Deus. Hoje o amor de Deus para nossas vidas. Sabe por quê, querido? Porque Deus enviou o seu Filho, e através do seu Filho nós recebemos a graça. Através do seu Filho nós recebemos o Espírito Santo de Deus. E como Deus pregou, como Jesus pregou para Nicodemos, querido, nós temos a chance de ver como esse povo viu Acã pecando. Deus destruiu toda a sua descendência. Deus destruiu a raiz dele, que ele tinha proliferado ali, que ele tinha ganhado, os filhos dele. Deus destruiu tudo. Mas hoje é diferente conosco. Graças a Deus por isso. Deus não precisa destruir a nossa vida por causa dos nossos pais que fizeram coisas erradas, nossos parentes que fizeram coisas erradas. Hoje nós temos a chance de, através do Espírito Santo de Deus, nos arrepender e nascer de novo, querido. Assim como Jesus pregou para Nicodemos: olha, Nicodemos, quer saber de uma coisa? Necessário vos é nascer de novo. Não me interessa, Nicodemos, a tua sabedoria, não me interessa aquilo que tu aprendeste até agora, aquilo que tu sabe, toda a tua mente, aquilo que tu estudou, Nicodemos. O que interessa é você nascer de novo. Aquele que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Amém, queridos? Então nós temos essa chance, querido, de todo dia nos arrependermos e de dizer para Deus: Senhor, olha, eu pequei, claro que eu pequei. Senhor, olha, eu tenho feito coisas condenadas, eu tenho feito coisas erradas, mas eu quero me arrepender. Eu quero chegar diante de Ti e dizer: Senhor, olha, livra-me disso aqui. Senhor, queridos, tudo aquilo que você não dá conta de tirar da tua vida, Deus tira para você. Aquilo que você pode tirar daqui, querido, e colocar aqui, você vai ter que fazer. Amém? Mas aquilo que você não pode tirar daqui para colocar ali, você não tem condições, você não alcança, tirar daqui para colocar lá em cima, Deus faz para você. O impossível Deus faz para você. Mas aquilo que é possível, nós temos que fazer, querido. Nós podemos fazer. Nós temos que arrancar coisas de dentro de nós, coisas que nos separam de Deus, coisas que nos separam de pessoas, muitas vezes, né? Nós tivemos, estava lembrando disso ali, eu estava lembrando de um jovem que nós conhecemos aqui, a maioria conheceu, o jovem Fernando Bauer, que faleceu, né, semana passada agora, 32 anos, um jovem, casado, filho, e que tinha tudo para ser feliz. Para ser feliz no mundo, ele tinha tudo. Ele tinha dinheiro, ele tinha presença, ele tinha carro, ele tinha terras, tinha esposa, tinha tudo. Amém? Mas ele não tinha Deus. Ele não tinha Jesus. Ele não tinha o Espírito Santo de Deus. Então, quando ele deu a batida que ele morreu, né, só o que se escutou na semana foi assim, ó: ele não mata mais ninguém, esse não incomoda mais ninguém,
Não foi um dizer assim, ó, ah, que pena, né? Rapaz bonito, rapaz tão bom. Não, ninguém disse isso. Porque de tanta coisa que ele fez errada. Tanta coisa que ele fez errada. E sabe o que me chocou assim mais? Eu senti, foi quando ele abriu os olhos, depois da morte. O que esperava ele? O que esperava ele? Nós que conhecemos a Bíblia sabemos disso. Sabemos disso, o que esperava ele. Amém, queridos? Nós temos o Espírito Santo de Deus. Estamos aqui reunidos para aprender de Deus, para fazer um paralelo da Bíblia com a nossa vida, fazer um paralelo da palavra de Deus com a nossa vida. Aquilo que Deus quer para nós, aquilo que Deus tem para nós, é muito, muito superior à nossa vida que temos aqui, querido. Amém? Nós devemos arrancar, querido, coisas, pensamentos, intenções ou coisas que nós temos guardado no coração que nos separam de vidas. Às vezes nos separam da família, às vezes nos separam do irmão, do vizinho. Nós temos coisas dentro de nós. Às vezes uma arrogância, às vezes uma soberba, às vezes nós pensamos assim que eu acho que ninguém quer me ouvir, ou ninguém quer falar comigo. Não, nós devemos lutar contra a timidez, nós devemos lutar contra o medo, nós devemos lutar, querido, contra essas coisas. Nós devemos lutar e colocar diante de Deus as nossas fraquezas. As nossas fraquezas. Se temos fraquezas na carne, querido, Deus quer nos ajudar. Deus quer nos levantar. Deus quer nos usar, querido. O principal disso, o principal de Deus, querido, é usar a tua vida. É usar a tua vida. Eu sempre digo isso. O plano de Deus, o projeto de Deus é usar a tua vida. Seja para ganhar uma pessoa, seja para ganhar 10, seja para ganhar 1 milhão de pessoas. Deus quer usar a tua vida como ferramenta, como vaso nas mãos dele. Deus quer usar a tua vida. Por isso a palavra ela vem de encontro ao nosso coração, querido. Deus, aqui ele usou misericórdia para uma prostituta e sua família, toda a sua parentela, toda a sua parentela foi abençoada, foi salva. Querido, o povo de Jericó foi todo eliminado, foi todo morto. Só a família dessa prostituta foi preservada pela bondade e misericórdia de Deus. E toda a família de Acã, querido, que roubou das coisas, foram todos eliminados. Todos. Presta atenção nisso. Amém? Nós temos a chance de chegar diante de Deus e abrir o nosso coração. Dizer, Senhor, olha, eu tenho falhado nisso, eu tenho falhado naquilo, eu tenho falhado naquilo outro, mas eu quero aprender, Jesus. Eu quero aprender. Amém? O que Deus espera de nós, querido, é que nós viemos a querer aprender, a querer ser melhor, a querer aprender a dar, a querer aprender a repartir. É isso que Deus quer de nós. Amém? Que nós abrimos a nossa mente, abrimos os nossos olhos, abrimos nossos ouvidos espirituais para ouvir de Deus aquilo que Deus tem para nós. Em nome de Jesus. Eu não posso me adiantar mais, né? Teve uma pessoa que veio aqui falar e falou bastante, mas eu amo ela, né? Sou apaixonado pela minha esposa. Amém? Aleluia. Nós temos no momento agora da Santa Ceia do Senhor, e eu queria que todos vocês, acho que todos que estão aqui podem participar. Amém? Todos podem. Se tem alguma coisa que você acha assim, eu acho que por causa disso eu não posso, o Senhor está aqui. Amém? O Senhor está aqui, querido. Ele quer fazer uma nova aliança contigo. Ele quer renovar a tua fé. Ele quer renovar a tua mente. Quer que você esteja pronto para ter uma aliança com Ele. Amém? O Senhor está aqui. Em nome de Jesus. A palavra do Senhor diz lá em 1 Coríntios. 1 Coríntios, Novo Testamento. Capítulo 11. De 1 Coríntios. Eu quero que você se coloque no lugar de filho nessa noite, diante do Senhor. Amém? Você é filho de Deus. E tem um banquete aqui para você.
Ele disse: quem não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não tem parte comigo.